Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. E eu estava muito bem a ver o Live Aid, o início, aquilo começou às 2 da tarde em Portugal, não me lembro bem. Sim, a seguir ao almoço. Puf, faltou a luz. E nós dizíamos sempre, oh mãe, telefona para lá. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso portal para este e para todos os tempos da cultura popular. Esta semana, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, juntos para falar de 100 anos de televisão. Não vão ser bem 100 anos, porque esta rapaziada é bastante mais jovem, mas vamos aproveitar esta data redonda do centenário da TV. Ora, o centenário aqui... já agora vamos explicar só um bocadinho. Em 1926 foi feita a primeira demonstração do aparelho a funcionar. É isto que precisam de saber. Já agora, este ano também vão passar, mais para o final do ano, os 70 anos das primeiras emissões experimentais da RTP, que depois se tornaram regulares em 57. Pedro Buxeri Mendes, será? Eu acho que sim. Pronto, sim, exatamente. Ora bem, o que é que os nossos nossos amigos... países da Europa a ter... É verdade. O que é que os nossos amigos aqui vão fazer? Um exercício de memória, nada mais simples. O que é que vocês viram na televisão que nunca mais esqueceram? Programas ou transmissões em direto ou nem por isso, e que fazem parte da vossa história. Vamos começar a falar em história pelo Pedro Buxeri Mendes. Pedro, queres começar por... eu não sei se viste isto em direto, se não viste, se viste tudo, o Live Aid em 1985. Não quero começar por aí. Já me travou. A televisão teve o seu desenvolvimento interrompido pela Segunda Guerra Mundial e depois tornou-se inexorável. E sim, senhor. E foi em larga escala uma aposta na Europa dos governos, pronto, e nos Estados Unidos das rádios privadas, ou seja, a televisão foi vista como uma continuação da rádio, que era muito popular na altura, havia muitos programas de rádio, como este, enfim. E as pessoas sentavam-se à volta da rádio, não é? Que era uma espécie de lareira. Sim, e portanto, para ter publicidade, para ter anunciantes, fizeram-se umas televisões, e por isso é que há imensas estações de televisão que nós vemos que começa por capa, não é? Que tem a ver com a zona, com a costa K ou americana. W, não é? Sim, dependendo. Tem a ver com pronto. E a televisão, o televisor, a pouco e pouco, vai substituir um outro sinal no fundo, de afluência das famílias, que era ter uma espécie de piano, ou pianola, tinham na sala. E a televisão vai ocupar esse lado de entretenimento e depois ocupará também a lareira. Tanto que as casas passam a ser feitas sem lareira, porque agora havia o televisor. E onde é que se ia pôr o televisor? Não é? Quando as pessoas olhavam. Pronto, isto tem este lado interessante. Eu, quando começo a ver televisão, ainda demora imenso tempo o televisor a ligar. Não sei se vocês passaram por isso ou não, mas nós carregávamos um botão que ele tinha que aquecer. Ora, não é? Nunca percebi se tinha mesmo que aquecer. Era como aos carros antigamente, tinhas que puxar o ar. E a televisão era a preto e Isto branco. é só para tu veres como eu percebo de carros. Era a televisão a preto e branco. Nós víamos, nós que crescemos na costa, víamos RTP1 e RTP2. E uma coisa que é muito pouco falada, ou não é mesmo falada, e que eu me orgulho muito de ter posto no meu livro dos anos 80, é que as pessoas que viviam perto da fronteira espanhola viam também muita televisão espanhola, que é um acontecimento cultural no país dos anos 70 e 80, que eu acho que devia ser mais... Ainda hoje no Algarve se faz isso. Pronto, acho que devia ser mais analisado, whatever, porque essas pessoas tiveram uma aculturação, digamos assim, diferente daquela que as pessoas da costa, onde eu enfim, não é cresci, mas onde me fiz gente. Olha, sim senhor. E a televisão tinha um papel muito importante na nossa vida. Felizmente os meus pais tinham mais do que fazer do que me proibir ver televisão, mas, por exemplo, achava-se que fazia mal aos olhos a televisão. Não era só à vista, mas lembra-se ou não? Que se fazia mal à vista. Fazia, se ficasses muito tempo a ver. Se ficasses
não fiques tão perto da televisão que faz mal à vista. Então nós tínhamos que... Mas entretanto Não, comprovaste os meus pais. cientificamente que não faz mal? Não comprovei, nem Ok. deixei de comprovar, porque os meus pais não me aborreciam com isso. Nós víamos toda a televisão que conseguíamos ver. E estás aqui sem óculos à minha O frente. problema é que não havia emissão de televisão. Portanto, a RTP começava... Não começava de manhã, Sim. depois havia a telescola e portanto, era uma seca e depois... e nós ficávamos ansiosos que visse televisão. E nós tínhamos uma relação com a televisão muito curiosa. Nós achávamos que a televisão era feita para nós. E, portanto, quando dava hipismo ou patinagem artística, que dava bastantes vezes, Aborrecíamos. ficávamos furiosos. Não sei Pois se é. vocês passaram pelo Claro. hipismo e pela patinagem artística. Ficávamos furiosos, porque tínhamos era ver os Jogos Sem Fronteiras, etc. Quem cresceu nos anos 70 e 80 em Portugal, como foi o meu caso, associa também muito a televisão à falta de eletricidade, que acontecia bastantes Sim, vezes. sim. Esta coisa do apagão e dá-me um pouco vontade de rir. Não o que se passa agora na região de Leiria, mas aquele apagão que houve aqui há uns Sim, meses, sim. dá-me vontade de rir, porque era muito frequente na minha infância não haver eletricidade. Não haver Sim, nos luz. anos 80 também me lembro muito disso. Não haver luz, como nós. Ainda ontem, por acaso estava a comentar isso, o abastecimento de velas em casa era uma coisa... Trivial, sim. Sim. E não tínhamos lanternas porque as pilhas eram caras. E era uma porcaria, eram tudo. Era Uma daquelas porcaria. lanternas a petróleo. Eu Não, tinha mas uma. as lanternas Candeeiros pilhas, aquelas e- pilhas Tudor Sim, não sim. sei, gastavam-se em acho que 30 segundos acabava a cara. Sim. Para dizer o quê? Para dizer que havia sempre uma certa tensão a ver televisão porque a luz podia faltar. Sim. Podia ser a última vez. Antes Não, do eu apagão. lembro perfeitamente de um dos meus traumas de infância enfim, tenho inúmeros. Conto publicá-los em volume. Espero que sim. Em vários Eu seguia, volumes. houve uma dada altura na RTP, julgo que em 76 ou 77, em que transmitiam todos os domingos à tarde os filmes do Tarzan com o Johnny Weissmuller. Sim. Que nós adorávamos aquilo, quer dizer, como podes imaginar, os Sim, filmes não são nada maus, mesmo agora. E houve um domingo que eu não vi um desses filmes, que eu não sei qual é. Depois o Tarzan é sempre apanhado em areias movediças e conseguia Sim, sempre sim, safar. claro. Lembras-te, não é? Claro. E, portanto, grande parte das minhas primeiras memórias da televisão tem a ver com os programas que eu não vi. Ora bem. 1 ou 2 filmes do Tarzan e o Live Aid, que eu julgo que estava no Algarve nessa altura. E eu estava muito bem a ver o Live Aid, o início, aquilo começou julgo que às 2 da tarde em Portugal, não me lembro bem. Sim, a seguir ao almoço. Puf, faltou a luz. E nós dizíamos sempre, oh mãe, telefona para lá. Ou lá era a EDP, não sei se era. Isto é deles. Sim. E portanto, no fundo, não vi em direto uma grande parte do Live Aid porque faltou a luz. E isso marcou-te. E não viste o Phil Collins, então? Provavelmente não. Pois é. Agora não me lembro. Não, só para dizer que há estas memórias bonitas e fantásticas de malta a comer pão com tule e creme a ver televisão, e depois há estas memórias de tipos como eu, mais Traumatizantes. dados à depressão, Pois é. que têm a ver com a falta de luz e de eletricidade. Bruno Vieira Amaral, uma das coisas que escolheste falar aqui foi a primeira vez que viste os Oscars em direto. É isto? Não é a primeira vez que vi os Oscars, é a primeira vez que foi transmitida a cerimónia dos Oscars em direto, Ok. Em Portugal? que foi também em Portugal em 1992. 92. Em 92, antes o que havia, a cerimónia era às segundas, e então na terça-feira à noite normalmente Tinhas passavam um resumo. Mas era- isso tinha a ver com o fuso horário, não é? Portanto, não eram transmitidos porque aquilo começa de madrugada, não é? Sim, mas depois começaram a ser. Certo, está bem, mas Sim, sim. então só é... Não era transmitido em direto, porque quer dizer, provavelmente não, o Não investimento compensava. não- Não compensa. Depois foi na TVI muitos anos. não é? Sim, Foi há alguns sim, anos, sim. sim, eu acho que foi logo, se não foi no ano seguinte, foi no ano a seguir. Sempre foi, ainda é Em um programa 94. com pouquíssimas audiências. Mas desculpa, continua. Mas eu vi nesse ano, portanto, era eu. A RTP era eu que estava a ver. E ficaste contentíssimo. É lidar, é lidar. É lidar. É porque foi. Lá está, foi a primeira vez. Eu até me lembro do filme que deu antes na RTP, até que teve que encher um bocadinho de chouriço até à cerimónia, que foi um filme que se chama O Assassínio de Randy Webster. Creio com a Jennifer Jason Leigh. Procurem. Porquê que. Epá, lembro. O quê? Onde é que tu Lembro. guardas estas coisas? Não sei, olha, lembrei-me agora. Por acaso que foi o filme que deu antes da cerimónia. Sim, senhor. Eu não sei se na altura tinha visto algum dos filmes. Provavelmente teria visto o JFK, que estava nomeado. Devo ter visto alguns em VHS. Em cinema não tinha visto nenhum. Foi o ano da vitória do Silêncio dos Inocentes, que tinha estreado uns meses antes também em Portugal. Portanto, também não sei se na altura já estaria disponível em VHS, porque havia 6 meses, na altura Janela, não é? Sim. eram 6 meses desde a estreia
em cinema, portanto não devo ter visto, mas para mim foi uma grande emoção ver em direto, até pela questão do fuso horário. Se tivéssemos o mesmo fuso horário, não teria a mesma emoção, porque havia ali Ficaste acordado até tarde. Claro, tinhas de ficar acordado. Não, e atenção. E havia aulas no dia a seguir. Em 92 tinhas 13, 14 anos. Em 92 tinha 14 anos. Tinha 14 anos e aulas no dia seguinte. Então tu chegavas à escola com a coroa de louros, dizer Estares vivo. Eu vi os Oscars. E foi uma cerimónia muito interessante. Foi apresentada pelo Billy Crystal, que entrou em palco com aquela máscara do Hannibal Lecter. E lembro-me em particular de um momento que foi o Oscar para não sei se foi da melhor canção, que foi para uma das canções do filme A Bela e o Monstro, Da Disney. E que o autor da letra tinha morrido um ano antes com SIDA. E quem recebeu o prémio, quem recebeu o Oscar, foi o companheiro dele. E eu lembro-me de ficar comovido quase até às lágrimas pela forma como ele recebeu o prémio. Aquilo foi dos momentos... Mexeu contigo. É verdade, foi dos momentos de toda a cerimónia o mais marcante, e além do In Memoriam, sempre a homenagem que todos os anos se faz aos que morreram no ano passado. Mas para mim foi uma festa. Foi um momento. Um marco. Por todas estas razões, porque gostava muito de cinema. E porque pela primeira vez tínhamos a oportunidade de ver em direto a cerimónia da entrega dos Oscars. Maria Ramos Silva, uma das coisas sobre as quais queres falar é a Guerra do Golfo em particular e a informação em geral na televisão. Sim, bem, porque para mim a relação com a televisão é sobretudo muito a informação. Sempre foi. Já tenho, obviamente, para já tenho uma má memória, como sabes, mas depois isso não é verdade. Terei mais relação com conteúdos de entretenimento nos primeiros anos. Hoje é de facto mais informação. Ainda que acho que é super importante haver essa possibilidade de depois trazer para o grande público a televisão formatos como, por exemplo, os concertos ou os espetáculos de palco, apesar de alguma forma ser ali um pouco uma experiência em segunda mão, não é? Porque tu preferencialmente queres estar nas coisas, mas permite que pessoas que eventualmente não tenham acesso a isso possam usufruir disso, portanto acho que também é importante. A Guerra do Golfo, eu lembrei-me disso porque, quer dizer, há ali por uma geração um pouco mais, não muito mais, mas um pouco mais antiga, terá como momento de referência ali uns anos antes, o momento em que o Raul Dourão anuncia a morte do Sá Carneiro. Eu acho que é assim um momento televisivo marcante para muita gente que terá hoje 60 anos, 50 e muitos 60. Sim, lembro-me perfeitamente disso. Toda a gente se lembra disso, pois, não é? Foi uma chatice para as crianças porque não deu a Dona Xepa, que era a novela. Foi mesmo uma chatice. Eu percebo. Sim. Pronto, eu ainda não era nascida, faltavam ali 2 aninhos. Mas consegues imaginar. Não, lembro-me perfeitamente, lembro-me dos meus pais onde estavam, portanto também isso foi de facto uma coisa, enfim, ali estruturante para muita gente do ponto de vista também de imaginário coletivo, de país, tudo mais. Imediatamente assim, para alguém já portanto, na década de 90, eu acho que a Guerra do Golfo, apesar de não ter muitos anos, é muito marcante também porque associas uma cara, não é? O José Rodrigues dos Santos a anunciar o começar de tudo, e depois pela própria as características da cobertura da guerra, que é, nós hoje temos os live blogs, a informação ao minuto. Eu acho que aquilo foi o mais próximo em termos de, enfim, de precursor dessa voragem de consumo de informação que nós tivemos. A presença, obviamente, constante do Artur Albarrán na televisão, não é? Que era o principal enviado especial, aqueles verdes, aquela explosão da CNN, tudo as aquilo... imagens noturnas. Sim, nós hoje vivemos num ritmo muito frenético, a seguir seja qual for o tema. Ali talvez tenha sido o primeiro contacto, assim, a coisa mais seminal desse consumo de informação e desse empolgamento também, até de um certo, quase como uma série da Netflix, não é? Ali muito à letra, mas de alguma forma ali como um conteúdo que também nos deixou muito ligados ao ecrã. E depois, posteriormente a isso, eu acho que em termos de informação, obviamente o 11 de setembro, não é? Também quem viveu lembra-se onde é que estava, o que é que estava a fazer, lembra-se depois de se pregar mais uma vez à televisão e de seguir aquilo de uma forma muito intensa, com o coração nas mãos. E depois ainda a tragédia entre os rios, que traz ali toda aquela... Antes do 11 de setembro. Que exatamente, é ali muito colada, mas que é antes.
e que traz por completo aquela ideia da vertigem do direto, não é? Em que tu estás horas e horas e dias constantes, e também do ponto de vista da cobertura jornalística. Isso também teve que ver com o facto de apanhar logo ali a criação da SIC Notícias. Também, sim. Sim, isto depois, quer dizer, temos aqui diferentes fases, não é? Há uma fase na guerra em que tu ainda não tens essa abertura aos privados, mas depois, claro, com o nascimento dos canais de informação regular e permanente, vai mudar completamente a lógica. Mas ainda hoje são uma das coisas que consumo mais, portanto, tinha que trazer aqui estas memórias presentes. E muito bem. Pedro Buxeri Mendes, antes de acabar aqui a primeira parte, tu tinhas os filmes do Tarzan com o Johnny Weissmuller, mas entretanto já falaste deles. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre esta temática. De que parte, digamos assim? Não, ou seja, nós tínhamos isto aqui em tópicos separados e tu juntaste tudo. Juntaste o Johnny Weissmuller com o Live Aid. A televisão, sim, a televisão era uma coisa muito familiar. Eu hoje não aguentaria que os meus filhos estivessem a ver televisão comigo. Pois é. Ao mesmo tempo, não é? Ou seja, as famílias reuniam-se ou davam por si reunidas, talvez seja mais preciso. E víamos o Dallas e víamos outras séries. Eu sou do tempo, por exemplo, da série Raízes. Não sei se vocês alguma vez viram ou sabes o que é Raízes? Sei, mas eu não me lembro de ver. Pois, isso foi nos anos 70. Pois, exato. Os americanos começam a fazer séries. Primeiro passa uma coisa chamada Homem Rico, Homem Pobre, e depois o Roots. Peter Strauss. Sim. Que eu acho que entrava em todas as séries. Terné, Noite. Era, exatamente. E começamos a aculturação americana e a derrota da língua francesa e a vitória da língua inglesa passa muito pela televisão. E nós habituámos-nos a que houvesse sempre uma série boa. Portanto, havia sempre uma série boa a decorrer. Fosse o Justiceiro, fosse o Esquadrão Classe A, fosse o MacGyver. Os Soldados da Fortuna. Isso, certo, os Soldados da Fortuna. E a relação que nós tínhamos com a televisão era uma relação amistosa. Nós, pessoas jovens, era uma relação amistosa. Surpreendentemente, tornar-se-á numa relação tensa e uma coisa que nós negamos. Nós... na televisão, eu quando comecei a trabalhar em televisão, isto é uma das coisas que eu mais repito quando estou em conversas sobre televisão, é o que eu vou dizer a seguir, que é vais trabalhar para a SIC. Eu não vejo televisão. Portanto, no fundo, pronto, eu nunca entendi bem porque é que as pessoas, numa certa idade... recusam, negam, não é? 30 e tal, 40 e tal anos, 20 e tal anos, não só recusam, como fazem questão de anunciar ao mundo que não vê. Não vê a televisão. Mas depois veem tudo. Claro. E neste fim de semana fui almoçar ao Alentejo, porque calhou, enfim, sítio meio recôndito. E com este almoço no Alentejo vamos terminar. E lá tive que tirar umas fotografias, mas ninguém vê televisão em Portugal. Claro. Mas pronto. Mas depois vê-se nessas situações. E bem, final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Vejo 3 fotos e cai-me tudo. E penso, ela não tem estado em retivos, ela se calhar tem tentado sempre fazer isto. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É um site de porno que não tem nada a ver com tantra, que ele é só ganhar dinheiro. Episódio 2. Há raparigas a desaparecer. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a remexer no baú de recordações para responder à pergunta: o que vimos na televisão e nunca mais esquecemos? Tudo isto à conta dos 100 anos de uma das invenções que mudou o mundo. Bruno Vieira Amaral, uma coisa que tu viste na televisão, nunca mais esqueceste, foi o funeral da Princesa Diana. Eu gosto muito de funerais. Sério? Desculpa. Não, eu gosto muito de Essa parte não estava no guião. Eu tenho amiga assim, vai ao YouTube ver funerais. É uma funeral cemitérios. Não é da morte das pessoas, como é óbvio. Certo, estamos a perceber. A Maria estava há pouco a falar da informação. Eu lembro muito bem de
como os funerais ocupavam sempre algum espaço nos telejornais. Sim. Havia sempre grandes multidões, quando eram, claro, grandes figuras públicas. O Zeca Afonso, quando foi a morte do Zeca Afonso em 87, era um mar de gente, não é? Sim, depois quando foi o Álvaro Cunhal, quando foi a Amália. O Álvaro Cunhal depois, em 2005, se não estou em erro, tenho quase a certeza que foi, talvez o último grande funeral popular em Portugal, quer dizer... Eusébio. Sim, mas não sei se... Não, a Amália foi mais... Eusébio em 2014. O do Álvaro Cunhal foi, de facto, 99. eu lembro-me de ver ali a Moraes Soares completamente... Sim. Mas a Amália beneficia da memória do da Diana, não é? Do da Diana, exatamente. Sim. O da Amália, aí está, por isso é que eu quis falar do funeral da Diana, porque marca de facto uma diferença em relação à forma de como se acompanhava, a televisão acompanhava estes momentos. Como eu estava a dizer, havia reportagens nos telejornais, mas tu não tinhas o funeral transformado num acontecimento num evento pop. E que se arrastava até antes, durante o dia. Sim. E eu acho que o funeral da Princesa Diana marca essa diferença e creio que será, não erro muito ao dizer, terá sido o funeral da Amália o primeiro funeral em Portugal de uma grande figura pública a receber os efeitos desse acompanhamento televisivo do funeral da Princesa Diana. E foi marcante, de facto, para aquela geração e na forma como a televisão trata, no caso, os funerais e os transforma num acontecimento que se prolonga, em que o direto é predominante, ao contrário do que acontecia, que eram reportagens, depois, claro, davam conta da emoção. Sim, e mas depois comoção, passavam para outro... Mas era outra coisa. Aqui não, aqui havia um acompanhamento que se prolongava por vários dias e eu acho que esse marca a diferença. Claro que a morte em si, o acidente, foi algo chocante e que marcou aquele período e marcou toda aquela geração, mas depois todo o envolvimento público à volta da morte e do funeral marca também... Tu lembras-te de ter visto, desculpa não papel, lembras-te de ter visto? Lembro-me de ter visto, porque digo-te já, eu quando a Diana morreu, é um domingo, sábado para domingo, estava num sítio sem televisão e continuei aí mais uns dias. E então lembro-me perfeitamente de regressar e ter fome de televisão. Aquela coisa quando ias de férias para um sítio onde não tinhas televisão e quando regressavas até parece que a televisão era maior. E lembro-me depois de acompanhar e a Madre Teresa de Calcutá, que morre nessa sexta-feira, na véspera do funeral, se não estou em erro, da Diana. Portanto, lembro-me muito bem de acompanhar... Semana difícil. Foi semana difícil. Lembro-me muito bem de acompanhar pela televisão o funeral e acho que mudou completamente a forma como nós e a televisão trata esses momentos. Já a Maria Ramos Silva, lembras-te perfeitamente, nós também, mas dos Jogos Sem Fronteiras. Adorava isto. Não é? Eu também. Desculpem. Diz. O que acontece também no mês da morte da Madre Teresa de Calcutá e do funeral de Diana é a abertura do Colombo. Ora, cá está. Que também deu em direto nas televisões. Provavelmente um evento muito mais importante que todos esses. E à sua maneira uma cerimónia fúnebre. Mais ou menos. Maria Ramos Silva, Jogos Sem Fronteiras, sábado à noite, não era? Isso era sábado à noite. Não era? Sexta-feira. Mudou muitas vezes. Eu lembro-me de ver à segunda. Eu lembro de ver à segunda. Não sei. Depois, numa fase mais adiantada, eu lembro-me. Era ao fim de semana. Era. Aquilo era muito divertido. Aquilo é engraçado, pensaste. Eu gostava muito. Um formato inventado pelo General de Gaulle nos anos 60. E havia algumas equipas que ganhavam muitas vezes de algumas Leiria, terras. Sim. Não me lembro agora, já não me lembro. Mas é engraçado como é que aquilo era, para as pessoas que não têm sequer noção, era uma espécie de Jogos Olímpicos que combinavam ali uma espécie de quer dizer, encontro europeu por um lado, não é? Era uma festa do europeísmo. Nós hoje quando pensamos nisto ficamos assim um pouco enfim, mas foi bonito enquanto durou. Foi.
mas depois também com essa componente muito local, porque iam representantes, as equipas eram representantes das cidades e, portanto, era essa coisa muito hiperregional. Os próprios jogos, não é? Os próprios vencia desafios. Bastante. Portugal tinha uma prestação. Nos dava... Era um alento, sim. Numa altura em que nós, ainda por cima, nós éramos bons naquilo. Aqui o menino nós Pedro quer falar, mas já outras fala. coisas, não é? Ou seja, nós depois nos Jogos Olímpicos a sério e no futebol já estávamos por ganhar tudo. A gente vingava-se ali. Exato. E o Aládio Clima, que obviamente temos que lembrar-nos mais um rosto. Como é que se chamava o do apito? Também, Ana Zanatti Ana Zanatti também, exatamente. Como é que se chamava o Michel? Não era Michel? Denis. Denis era. Diz lá, Pedro. Em 1979, Praça Torres de Cascais, é feita uma emissão experimental de televisão a cores nos Jogos Sem Fronteiras, onde participa Hermano José. Pronto, fica aqui. Estavas lá? Não. O que é interessante nos Jogos Sem Fronteiras é isto que eu vou dizer a seguir. Ponto. Parágrafo. Portanto, tudo o que foi dito até agora por nós. Foi das primeiras vezes que nós vimos portugueses como nós, enquanto concorrentes, em ambiente mais ou menos doméstico, porque havia uma espécie de VTs, portanto havia uma espécie de vídeos de apresentação, equipa da Covilhã, Tiago Pereira, e nós víamos-te vestido normalmente. Sim, com umas calças de bombazinho. Sim. E que é uma coisa que depois acontecerá a partir dos reality shows da TVI, sobretudo a partir do Big Brother. Uma das coisas mais fascinantes da reality TV é que tu vês pessoas que podiam ser teus vizinhos ou filhos da porteira ou o que for, em condições normais, a fumar, a dizer asneiras, a fazer sexo numa cama debaixo das mantas. Isso nunca vi, de facto. Olha, só para juntar aqui uma coisa no capítulo desportivo, porque há um momento também muito solene na televisão, divertido e solene, mas que se perde, que é a extração do Totoloto, que eu também adorava, achava que... E a lotaria? Sobretudo o zero, quando saiu o zero. Eu gostava muito daquela roleta, aquela roda. Isto parece absurdo num mundo em que há apostas e tu estás... Não era a Ana do Carmo, que não sei... A fazer apostas ao segundo, mas ali de facto, enfim, olha, era o que havia. Olha, Pedro Buxeri Mendes, fala-nos lá... Era o sábado, o Totoloto. Fala-nos do... Já falámos disto muitas vezes, mas tem que ser, do tal canal em particular. Por acaso faz um... Não, deixa voltar... E do Herman no geral. Da tómbola, Era, mas eu gostava de ver aquilo. Uma musiquinha. E a tómbola do 1, 2, 3, de onde se tirava os postais. Pois era. Que era exatamente. não é? Era uma coisa Era um hexágono, talvez. Não, acho que tinha mais. Tinha mais? Já não me lembro. Era este. É assim que se diz. Não sei como é que estão a faltar agora. É só. As pessoas da rádio não sabem nada. Não são só os da televisão. Sim, mas aquilo era um volume, né? Era 3D. Diz lá, tal canal. Bom, considero ter sido uma fortuna. Olha, que começar por considero ter sido uma fortuna ter podido assistir à estreia dos programas do Hermano José nos anos 80. Quando estreia o tal canal eu tinha 13 anos, portanto já tinha um certo entendimento das coisas, até porque eu era muito precoce. E foi de facto foi um Percebeste logo tudo. Não é bem isso. Eu acho que é uma coisa inimaginável, muito difícil de descrever a emoção que sentimos e depois discutir os programas no dia a seguir, em que tínhamos que confiar na memória. Felizmente um garoto de 13 anos tem boa memória, porque não havia cá o telemóvel com o vídeo do sketch. Não tinhas que narrar, ou seja, não ouvias e portanto ter visto o tal canal, depois o Hermanias, o Modo de Partição e o Casino Royal, são os 4 dos anos 80. E depois as passagens de ano, porque o Hermano José depois passou a segurar as passagens de ano. Crime em Pensão Estrelinha e etc. Eu acho que fez duas, foi em 90 e 91. Acho que fez mais. Mas eu defendo essa tese de alguma forma num livro que já citei aqui, que não vou citar outra vez, que é: a televisão portuguesa funcionou como um estabilizador do regime. Ou seja, havia montes de, enfim, deixa-me a expressão, porrada, havia montes de manifestações. Era a cola. Havia montes de manifestações, havia salários em atraso, conflitos sociais enormes na região de Setúbal, imenso desemprego, fome. Mas depois havia esta televisão que de facto funcionou como um estabilizador social, que é um dos grandes papéis da televisão, enfim, que é a sociologia que aborda e que estuda isto, defende, e eu acho que tem razão. Para as crianças era em larga medida aquilo que os ingleses chamam de third parent, portanto pai, mãe e depois a televisão. Onde nós aprendíamos as coisas todas. Não sei o que, das pirâmides do Egito. Os egípcios faziam pirâmides, depois líamos no Asterix, não é? Também. E aquilo tudo fazia sentido.
Portanto, o conhecimento vinha da televisão, já tínhamos o David Attenborough. Mas E o Cousteau? Sim, o Cousteau, que havia, os portugueses tinham a mania do Cousteau. Sendo que o filho dele morreu aqui em 79, num acidente no Tejo. Dramático. Sim. E que informação dramática. E havia também um espanhol, que agora não me lembro o nome, que fazia coisas de natureza. A televisão, de facto, foi muito, muito importante, e é uma pena que não exista uma história da televisão portuguesa. Aqui, não no sentido de hiper crítico e não sei o quê, mas como ponto de ligação da grande comunidade, que é o povo português, não é? Que apesar de tudo somos, não é? Bonito. Eu agora estou a imaginar o Pedro sentado a ver o primeiro episódio do tal canal e dizer: estou a viver um momento histórico, nunca mais me vou esquecer. Mas olha que porque ele vinha do Tony Silva, do Passeios Alegres, e olha que nós achávamos aquilo foi incrível e fomos todos para casa ver. E aquilo teve qualquer coisa de mágico e de histórico, porque a primeira pessoa a aparecer até a Helena Isabel com um vestido extravagante, ela fazia de locutora de continuidade. E pronto. E é isso. Olha, o que eu fui foi correr para casa para ver os Jovens Heróis de Shaolin, o primeiro episódio, num sábado à tarde, e infelizmente não tinha ninguém em casa e os meus amigos todos foram ver e eu não vi o primeiro episódio dos Jovens Heróis de Shaolin. Não tinha chave. Mas olha, não tinha chave. Tinha para aí uns 7 anos, acho que. Entre as tuas memórias estão as finais da Taça dos Campeões Europeus de 85 e de 88. Pronto, vamos lá ver. Aqui a questão não são essas finais. Era a transmissão das finais europeias. Tá bem, mas estas têm um lado especial. Pronto, estas têm um lado especial porque nem sempre de 85, pelos melhores motivos. Nem sempre pelos melhores motivos. A de 85 deve ser a primeira de que me lembro. Não me lembro do jogo em si, mas lembro-me da tragédia do Heysel. No jogo entre Juventus e Liverpool morreram cerca de 40 adeptos da Juventus, esmagados. Em Bruxelas, não é? Em Bruxelas, no estádio do Heysel. E lembro-me disso estar a dar na televisão. Talvez seja o primeiro jogo, a primeira final da Taça dos Campeões de que me lembro, e depois a do Benfica em 1988. Entre essas duas houve a final do Porto de Viena. Que eu também lembro-me onde é que estava. Estava na rua, enquanto toda a gente estava a ver o... Não quiseste ver? Também não tinha chave, também não tinha chave. Na altura acho que tinha chave, mas não queria ver. Não queria. Mas lembro-me, da final da Taça dos Campeões de 88, em Stuttgart. Acho que foi a primeira vez que chorei frente à televisão. É verdade, eu lembro-me disso. Se não fosse com o seu clube, é isso, não é? Epá, eu via outras coisas, mas esse em particular não vi. Mas mais importante do que essas em particular era toda a solenidade e a importância que nós sentíamos que aquele jogo e aquela transmissão tinha, porque começava com a música da Eurovisão. Exato. E de repente passava em direto para... Tu ouvias aquela música e sabias que alguma coisa importante não, estava a exatamente. Isto aqui é um acontecimento. Exato. E depois ouvíamos a voz ou do Rui Tovar ou do Gabriel Alves, mas ainda fanhosa, não é? Sim. Com eco. E isso ainda transformava o momento, era mais importante. Era mais dramático. Era no fundo dizer, mesmo que as condições não sejam as ideais, isto é tão importante, temos de transmitir e vamos transmitir assim. Eu senti muita diferença quando essas transmissões em direto passaram a ser com um som limpo, que não só havia aquele ruído, esse eco, e então talvez as melhores memórias sejam desses jogos remotos ali no início da década de 80, em que uma pessoa ouvia a música da Eurovisão e dizia: isto é realmente importante. Falar importante, pesado. Maria Ramos Silva, mudei só aqui um bocadinho a ordem, porque também há aqui um lado desportivo que tu queres abordar, que é o chamado 6-3. Sim. Fala-nos sobre isso. Quero, olha... Não, já que aqui estamos, não é? Sim. Não, porque, na verdade... assim, a maior parte vem um pouco com aquela coisa de não estar muitas vezes frente à televisão, porque vou tentando estar nas coisas que são importantes ao vivo, não é? E portanto, quando penso no meu clube, penso em jogos importantes que tive a sorte de assistir ao vivo. Este caso ainda era muito pequenina e portanto lembro-me o que é que estava a fazer, lembro-me de estar a comer um ovo mexido na altura do primeiro gol que foi do Sporting, mas aquilo foi tudo absolutamente... Mas acabaste no caviar. Provavelmente, não é? Fumar charutos com 6 anos ou 7, não, mais, isto foi em 94. Aí começou mas tudo foi altamente cinematográfico. O Pedro estava na rua, também não tinha... Não, chovia. Portanto, embora. Estava na rua, tinha que estar bem equipado. Chovia imenso. Estavas lá, Pedro? Não, mas estava no 7-1. Isso eu já sabia. Sim, tão velho.
Isso eu já sabia. Não estava. E sabes que, a propósito, talvez um dia possamos fazer um programa sobre esse jogo. Eu não acho nada que o Sporting tenha cometido um erro, ou o Queiroz, não sei quem, não acho nada. Não, mas perdeu 3 pontos o campeonato. Pronto, não cometeu com a saída do Paulo Torres? Não, tirou um defesa esquerdo, mas nós não sabemos. Não estava à espera disso. Não sabemos se não houve outro jogador que ficou de cobrir aquele flanco e foi esse jogador que falhou. Não, o próprio ele tirou o Queiroz, defesa esquerdo, o Paulo Torres, e os golos do Benfica foram todos por aquele lado. Mas para tentar ganhar o jogo, não é? Claro, Claro. Não, mas é o jogo de João Pinto, não é? Mas podemos falar. É o jogo, vens do verão quente, vens ordenados em atraso, tudo aquilo era assim uma coisa. E de repente. E na altura, ao Estádio da Luz, os jogos em casa tinham para aí 10 mil espectadores. Foi o Porto campeão? Já não me lembro. Não, foi o Benfica. Benfica estava a um ponto. Não explicaste porque é que este jogo ficou na história. Para quem não viu, para quem não sabe, se calhar explicávamos. Mas porquê? Como assim? O que é que queres que eu explique? 6-3 em Alvalade. O Benfica esteve sempre a perder. Dá a volta ao resultado. E o Sporting tinha uma super equipa. Rui Costa no banco, o Tony treinador. E Benfica acaba campeão. Tinha perdido o Paulo Futre nesse ano. É isso que as pessoas... Querem que eu continue? As pessoas precisam de saber estas coisas, Maria. Eu estava a comer um ovo mexido. O 7-1 foi tão extraordinário que eles deram o jogo. Ou seja, deram o jogo no fim da tarde. Aquele jogo foi às 3 da tarde, que eram assim os jogos à tarde. Emitiram o jogo na televisão em diferido. E nunca me esqueço da expressão do comentador, de quem fazia o relato na televisão, dizer que um golo de peixinho do Manuel Fernandes, que é um dos golos em que ele mergulha. É um golo de peixinho. São bonito. Coisas que ficam para a vida inteira. Pedro Buxamentos, tu também tens aqui um lado desportivo que queres abordar, que tem a ver com Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo de Futebol. Sim, uma das grandes... eu diria, uma das grandes fortunas de ser jovem no tempo em que não havia internet e computadores e não sei o quê, era poder assistir, porque era em altura de férias escolares, a esses grandes eventos, aos Olímpicos. Sobretudo os Olímpicos, porque os Olímpicos tinham muito mais transmissões e uma enorme diversidade de desportos e de heróis, não é? E lembro-me perfeitamente de ver os Olímpicos de 1980, com o ursinho Misha, não é? Que era a mascote. Em Moscovo. Lembro perfeitamente de ver o Mundial de Espanha de 82, que era o Naranjito. Mas não te lembras de certeza da mascote do de 84? Los Angeles? Não. Los Angeles. Que era assim umas... Não havia? Não te lembras? Não havia assim. Não, pronto, era isso, por isso é que eu escolhi estes. Eu sei. Estes dois escolhi muito por um lado infantil e depois o Mundial do Maradona, de 86. Que acho com o Pique e a Malagueta. Que tinha um sombrero, não é? A Malagueta, a mascote. E lembro muito bem dos Jogos de Los Angeles Olímpicos por causa do Ben Johnson e do Carl Lewis. Estes são os de Seul. Seul, sim. 88. 88, exatamente. E depois dos 92 há ali qualquer coisa também. Acho que é o Carl Lewis também que ganha. O Carl Lewis ganha os 100 metros em 92. Não, em 92 ganha o Linford Christie. Carl Lewis ganha salto em comprimento, porque ganha 4 seguidos. É isso. Ver os mundiais e os Jogos Olímpicos e os europeus eram acontecimentos que tu não terias, ou pelo menos eu não teria trocado. Queres ir uma semana de férias para a República Dominicana? Não quero ficar em casa. Não metia-se férias para ver aquilo. Isso. Eu lembro-me de ficar em casa para ver mundiais. Até hoje. Até campeonatos do mundo de atletismo. Sim. Sim, mas agora é um bocadinho mais, acho eu... Sim, mas se for um campeonato de handball não ficas a ver. Não, de handball não. De handball não, mas os de atletismo sim. Os de atletismo normalmente são no verão. Sim. Ou seja... Nós estávamos de férias, como dizia o Pedro. Claro. Sim, eu lembro de falhar algumas coisas por estar na praia. Eu lembro, por exemplo, quando a Fernanda Pois, eu não ia à praia, lá está. Eu não ia à praia. Exato, Pedro ter falhado aquilo. Eu estava em 1991 no Campeonato do Mundo de Atletismo, em que a Rosa Mota não ganha, desiste. Já me estou a rir. Não, é que é um campeonato do mundo importante, porque a Rosa Mota na altura era sempre a nossa grande esperança. Claro. Não é? Então, ela... Eu acho que às vezes ainda é hoje. E eu lembro-me, estava na Zambujeira nesse ano, mas todos os dias ia comprar o jornal para saber tudo sobre o Campeonato do Mundo, porque era um acontecimento que preenchia o vazio das férias. Eu ia acrescentar isso. Nós comprávamos revistas especiais para seguir... Para acompanhar, não é? Que tinha os horários e adorávamos, ficávamos subitamente especialistas em natação e com uma imensa vontade Hipismo. de fazer atletismo. Não é? Eu corro bem, não, tu corres mais depressa. E só refletir aqui
de facto, a ausência de desporto escolar a sério em Portugal, pelo menos no meu tempo, é outra constatação que pode ser feita, não é? Não havia correr na rua, não é? Como fazia o Carlos Lopes e o Fernando Mamet, que também são acontecimentos televisivos muito importantes, nomeadamente a derrota do Fernando Mamet, que morreu há pouco tempo e a quem presta homenagem. Nós achávamos que em 84 em Los Angeles a medalha estava no papo e metade do país ficou acordado de madrugada para ver essa vitória, que não aconteceu, e que terá prejudicado a corrida de Lopes, que foi uns dias depois. Pronto, o Mamet perdeu, ficámos muito pessimistas, e depois o Lopes foi o campeão olímpico da maratona em 84. Que são também coisas que são seguidas pela televisão, e as pessoas viam tanta televisão e viam tanto estas coisas que se partia sempre do princípio que o teu interlocutor tinha também visto. E até era difícil justificar porque é que não viste certas coisas, não é? Essa coisa da chave é uma boa desculpa, mas então ainda não viste o final dos Jogos Sem Fronteiras? Não havia tanta coisa para fazer, não é? Mas havia uma espécie é como se nós estivéssemos alistados numa espécie... Eras convocado, tu eras convocado para aquilo, não é? Tinhas que ver, pronto, era para ver e acabou. E consolidavas as memórias. Talvez nós nos lembramos de tantas coisas porque havia essa consolidação, como não dependias da partilha de vídeos e teres a certeza que aquilo estava sempre disponível, consolidava-se a memória pela partilha, porque um lembrava-se de um pormenor e o outro repetia, mas isso acontecia até com os filmes. Certo. Era normal nós vermos um filme, que o filme passava naquele dia e não sabias quando é que ia passar outra vez. Claro. E no dia a seguir estavas a comentar, eu lembro-me, por exemplo, ainda no outro dia vi com os meus filhos, o Rei dos Gaceteiros. Eu lembro-me de ver quando era miúdo, quando deu na televisão, e no dia a seguir, na escola, cada um contava, epá, e aquela cena, Claro. E isso, de facto, funcionava como... Mas isso só podia funcionar porque as pessoas, toda a gente via a mesma coisa. Claro, mas havia essa partilha desses momentos. Sim. Dos sketches, de repetires as coisas no dia a seguir, consolidava isso na tua memória. Isso tem a ver com aquilo que o Pedro estava a falar há bocado, da cola social, não é? Deixa-me só estávamos todos sintonizados. São mais duas coisas. As noites eleitorais, que eu acho que é autoexplicativo, víamos e testemunhávamos a democracia a funcionar, embora não tínhamos consciência, porque éramos miúdos. E uma outra coisa, que é uma das coisas mais singulares de ver televisão em miúdo, sem internet, que é os enigmas e os mistérios que a televisão criava. Por exemplo, qual é a marca do carro dos Três Duques? Imagina, ou do Justiceiro, não é? Sim. E um dizia que era um Ferrari, o outro dizia não, porque os Ferraris têm as rodas, não sei o que, isto que o Bruno está a dizer. E ficámos... O do Justiceiro era um Pontiac. Sim, o Trans Am, sim, mas ficámos... E o dos Três Duques? Acho que era um Dodge, mas enfim, pouco importante. Era um muscle car americano. Mas sobretudo ficámos anos sem saber, a não ser que fôssemos à procura depois da informação. Deixa lá ver qual era. E era muito interessante, porque pelo menos no meu contexto, as conversas iam sempre parar ao mistério. Viste ontem o Justiceiro, não sei o quê, e depois, e o carro? Não, o carro é não sei o quê, não, o meu tio diz que havia sempre um tio e um padrinho e um cunhado e que defendiam que o carro afinal não era um não sei o quê, mas era um não sei o que mais. Muito bem. Bruno Vieira Amaral, ainda tenho coisas para dizer. Tens mais uma coisa, um clássico absoluto, dois clássicos, claro. Festivais da canção, sobre os quais até já falámos aqui várias vezes, mas também e sobretudo Natal dos Hospitais. Claro. Tu eras um espectador do Natal, não era. Mas já não és. Não, ainda espreito, ainda vou espreitar. Não, a sério, na última transmissão, quando percebi depois já quase no final que estava a dar, e pronto, dei uma espreita dela, mas não bate como batia, porque era um acontecimento, era um dos acontecimentos do ano. Sim, já vou fazer esta E depois pergunta. Aquilo começava às 2 da tarde, depois, E era até à noite. E era até à noite. E depois o melhor estava reservado para o fim. Claro. Normalmente era o Hermano José, que ia aparecer ali no final e tu estavas ansioso porque aparecesse o Hermano José. E eras capaz, e éramos miúdos, eras capaz de estar ali, 7 horas a ver aquilo. E pronto, e depois distraías-te com alguma coisa, mas voltavas... E adorávamos, claro. Claro que adorávamos, porque era um momento, eram os maiores artistas do país e iam lá. Pedro Buxeri Mendes, tu saberás... É uma coisa natalícia também. Tu saberás se isto é uma coisa portuguesa ou se é um formato que existe... Não, estes formatos
a televisão começou por ser em direto porque não havia tecnologia para gravar. Exato. Pronto. E no fundo deixa correr, não é? Claro. Isto eram os programas de variedades e depois transformaram-se nas chamadas teletons, não é? Maratonas, teleton, para angariar fundos ou por telefone ou estas coisas. E o Natal dos Hospitais é uma coisa que eu acho que foi criada pelo Diário de Notícias. Que depois se transformou numa grande maratona televisiva e ainda continua com ótimos resultados de audiências. E é interessante que, se pesquisarmos bem, encontramos o Pedro Brunhosa, o Hermano José, a Amália. Sim, muito, portanto, não era só o Refugo que lá ia atuar. Eram todos, toda a gente. Para fecharmos a loja e irmos embora, Maria Ramos Silva. Posso mostrar aqui tudo? Queres que misture aqui estas coisas todas? Sim. Tinhas deixado para... sim, mas podemos... desenhos animados no geral, mas em particular o Dragon Ball. Sim. E a forma de consumir este tipo de coisas e com a ajuda do VHS. Sobretudo, sim, os desenhos animados em miúdos, eu ainda me lembro, imagina, anos 80, de repente teres vários miúdos em casa com varicela sem poder sair, tens que os entreter, não tens canal Panda, não tens montes, não tens ecrãs, não tens nada disso, e portanto eu recordo-me dos meus pais terem gravado não sei quantas VHS com desenhos animados e nós vimos aquilo em loop até estourar as fitas, e de facto era uma forma, muita coisa era consumida em diferido, não é? Nós gravávamos, falhávamos o tal appointment com a televisão naquele dia e naquela hora, passámos a ter depois essa possibilidade, também fazia muita diferença. O Dragon Ball eu acho que é um momento pop ali dos anos que é finais de 90, já início de 2000, que é um autêntico fenómeno entre miúdos não tão miúdos e sobretudo malta na faculdade. Dragon Ball estreia em abril de 96. Pronto, e depois mantém-se ali até ao... Mas depois foi conquistando fãs ali ao longo dos anos. Sim, porque ele começa com a fase inicial, não é? Depois é o Z, depois é o GT, que depois vai progredindo, mas eu adorava ver aquilo, como eu acho que milhares de pessoas, as faculdades paravam para ver aquilo. Não sei, acho que foi ótimo. O meu pai via aquilo, não saía de casa sem o meu pai ver aquilo. Vocês nas faculdades não estavam sempre a jogar matraquilhos? Ou a ver Dragon Ball. Ou a ver Dragon Ball. Mas eu na altura, eu acho que quando começa eu ainda não estou na faculdade, mas recordo-me das aulas. Não, sim, depois, dos anos ali, 2, 3 anos depois, era um fenómeno. Há uma altura que a SIC transmite, não sei se é uma dose dupla ali antes ou depois do almoço ao sábado, há ali uma fase qualquer e aquilo de facto continua a render e é assim a primeira grande saga. Para jovens adultos, se quiseres, que me lembro na televisão. E para terminar, acontece uma coisa curiosa no Dragon Ball, que é, às tantas, a associação dos telespectadores começa a protestar contra a violência. E a SIC pede à empresa de legendagem que aligere o script. Ok. Pronto. E não sei se vocês sabem, mas uma grande parte das falas, aquilo é completamente a navegar na maionese. A equipa de dobragem fez de propósito, assumiu. E tinha umas piadinhas do tipo, parece a Miss Portugal 1997. Sim, tinha assim umas tiradas. Portanto, não seguiu o canon de Dragon Ball. E é uma coisa que faz parte da memória coletiva e afetiva, mas que depois os puristas, anos depois, reclamam com isso, porque aquilo, não sei o quê, não é fidedigno. Não é exato. Para terminar, Maria, uma das coisas que marcante também da televisão é a missa. Eu acho que achei interessante trazer, porque de facto eu não sei exatamente quando é que começa aqueles formatos de Eucaristia Dominical, há de ser ali início dos anos 90, salvo erro. Mas eu acho que é um formato que se manteve. O Pedro saberá melhor, mas eu penso que o share combinado entre a RTP e a Eucaristia Dominical é muitíssimo, é muitíssimo vista e é sobretudo uma nota de louvor, porque nós às vezes andamos aqui nestas guerras culturais e eu acho um formato de extrema importância, se queres que diga, porque chega a imensa gente, num país que apesar de tudo... É extraordinário que num país laico isso aconteça, mas laico não significa que seja acéfalo nem desmiolado, era aí que eu queria chegar, não é? Vives num país maioritariamente católico e há muita gente que, por razões que não consegue deslocar-se, não consegue ir, estão doentes, estão nos lares, estão em hospitais e, de facto, é daquelas coisas que eu acho que não atrapalha, entre tantos problemas maiores que temos e, portanto... Sim, a religião faz parte da vida das exatamente, pessoas. acho que não vivemos na televisão. Não vivemos Não quero dar ideias a ninguém para proibir, mas seria... Sim, não, mas atenção, não estou ao domingo sentada a ver a missa sequer, acho simplesmente... Olha, mas se calhar não te fazia mal nenhum. Talvez, Tiago Pereira. Nós até vimos o 70 × 7, eu via 70 Olha, vezes outro 7. formato histórico. Novos horizontes.
Muito bem, meus amigos, final de mais um pop-up. Continuem a seguir-nos nas plataformas de podcast. Despedimos-nos com amizade para popup@observador.pt. Despedimos com amizade e voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.